iniciar a nossa unidade 2, que é programação linear através de resolução gráfica. E hoje é importante que, apesar de ter apenas 8 slides, que eu já postei para vocês, mas fiquem tranquilos que eu quero voltar, revoltar. Então, assim, porque se precisar, é importante que o aluno entenda, porque a partir deste entendimento, você vai praticamente trabalhar até a última unidade, ok? Então, é muito importante, tudo bem? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, deixa eu ver se ela vai ficar boa, porque... Ver se fica boa também para vocês. Veja, vocês estão visualizando aí, pesquisa operacional? Tudo bem? Sim. Tá bom? Sim. Legal. Então, tá bom. Sim. Legal. Então, a gente vai falar justamente da nossa unidade 2, que é sobre programação linear através da resolução gráfica, ok? Vamos tentar entender uma observação que o Rodrigo já me fez aí hoje, logo no início também, que tem uma atividade para vocês fazerem, entregarem sobre essa resolução gráfica. E que às vezes não ficou claro, não foi explicado direitinho. Então, fique tranquilo, que se precisar eu altero a data, dou mais uma semana aí também, porque o objetivo não é jogar no colo de vocês e falar se vira. Não é esse o objetivo, ok? Então é importante que o aluno faça, exercite, tire todas as dúvidas, e depois ele vai exercitar, porque com certeza vai cair na avaliação P1, vai cair na P2, e quem for fazer substitutiva também vai cair na substitutiva, ok? Então fique tranquilo. Bom, vamos lá. Tá pequeno? Dá para enxergar bem esse conteúdo aqui? Alguém me diga aí. Tá tranquilo, professor. André, tá boa. Então tá bom. Bom, o conteúdo dessa unidade 2 nossa aqui, que está lá tá lá no nosso plano de aprendizagem também, que eu postei lá no AVA, que é o conteúdo da unidade 2 vai falar sobre resolução gráfica, problemas com restrições de maior, menor ou igualdade. Calma que tudo isso são termos técnicos, vou aprender já o que é isso, tá? E exercícios aplicativos de programação linear. Eu disponibilizei aqui o material, que é uma aula 6 aqui de um professor aí, sobre interpretação gráfica. É só aqueles vídeos do YouTube de 10, 15 minutinhos que o aluno gosta de ouvir. Dá uma olhadinha aqui para ter as primeiras noções, isso ajuda bastante também. Tudo bem? Então vamos lá. O que é resolução gráfica, ok? Para a gente poder entender a parte conceitual, que nós já vamos entrar na parte aplicativa dela. Ou seja, a disciplina de pesquisa operacional é um método científico de tomada de decisões. Lembra desse conceito que nós trabalhamos na aula passada? Não é mais só o empirismo, que é aquilo que você acha, agora é o científico, ok? Para você tomar a melhor decisão. Que consiste na descrição de um sistema organizado com o auxílio de um modelo. E através da experimentação com o modelo, a descoberta da melhor maneira de operar o sistema. Geralmente envolve 6 fases. Qual é delas? Formulação do problema, construção do modelo do sistema, cálculo da solução através do modelo, teste do modelo e da solução, estabelecimento de controles da solução e implementação e acompanhamento. E eu me lembro que eu já fiz esta pergunta numa das avaliações, hein? Eu sempre fico dando a dica para vocês, tá? Essa é uma ótima pergunta conceitual que eu posso fazer principalmente na P1 ou substitutiva, quem for fazer, ok? Então, seguindo aí. Uma das técnicas mais utilizadas na abordagem de problemas de pesquisa operacional é a programação linear. Vocês vão encontrar muitas vezes no livro como PL. O que é PL? Programação linear. Ela está dentro da pesquisa operacional e é o que nós iremos trabalhar, utilizando inclusive o Excel e uma ferramenta dentro do Excel chamada Solver. Mas antes da gente usar essa ferramenta, que é só possivelmente lá próximo da P2, a gente precisa conhecer, saber como fazer, como calcular para chegar nesses resultados, ok? Porque metade o computador faz, mas metade a interpretação vai depender do gestor desta área, interpretar, pesquisar, para chegar no solver lá também, tudo bem? Bom, as aplicações mais conhecidas são feitas em sistemas estruturados, como os de produção, logística, transporte e controle de estoques, ok? A seguir uma série de exercícios para resolvermos em sala de aula. Ou seja, a nossa sala de aula é aqui, tá? Já mandei um para vocês.
A atividade 2, quem já deu uma olhadinha lá, inclusive tem 2 exercícios, que é para exercitar realmente, é para entender, é para aprender, porque só muda os valores, mas o conceito é desde o primeiro até o final. E eu ainda fiz o favor de postar um exercício já com o gabarito, para facilitar a vida de vocês também, porque ninguém é obrigado a adivinhar. Então vamos seguir um gabarito, que era mais ou menos um exercício estruturado. Tudo bem? Então essa é a parte conceitual da resolução gráfica. Agora vamos começar na parte aplicativa, conforme nós falamos, ok? Então, olha lá, problemas com restrições de maior, menor ou igualdade, tá? Na maioria dos casos, a gente vai trabalhar com maior ou menor. Igualdade, geralmente podemos trabalhar no caso de um ponto de equilíbrio, mas não é o caso da maioria dos nossos exercícios aqui, tudo bem? Então vamos tentar entender sempre com maior ou menor. Então vamos lá, exercício 1. Vamos tentar entender devagar, ok? Se precisar, a gente retoma depois do intervalo, antes, a hora que vocês quiserem. Se alguém não entender no meio do caminho, levanta a mão, ou pode interferir, mesmo com fala, porque às vezes levanta a mão, eu estou aqui empolgado aqui, eu não vejo a mãozinha. Então pode, opa, Datrino, quero falar aí, não entendi isso, por favor. Sinta bem à vontade, como se você estivesse realmente dentro da sala de aula. Tudo bem? A maioria dos exercícios aqui, eles vão aparecer desta forma. Numa segunda etapa, você começa, lá do enunciado, extrair a função objetiva e as restrições. Mas, por enquanto, para a gente poder entender o cálculo, a interpretação, ele vai estar sempre assim nesse modelo, a maioria dos exercícios, até a unidade 1, 2, 3, nossa. A partir da 4, que muda um pouquinho. Tá bem? Oi, fala. Não? Tudo bem. Então, vamos lá. O que está aqui como a função objetivo a ser minimizada, tudo bem? Ela poderia ser também, como tem alguns exercícios, eu quero maximizar. Então, se eu quero minimizar, você como gestor da área de logística, que já teve a disciplina de Teoria Geral da Administração no primeiro módulo, lá com os professores lá do primeiro módulo, então você já sabe, minimizar você quer o menor custo. Se você quer maximizar, você quer o maior lucro, tudo bem? Então, neste caso, você quer minimizar. Eu posso abreviar essa função com a simbologia MN de minimizar? Sim, minimizar, ponto. C. C do que? De custo. Se fosse maximizar, eu poderia colocar MAX, ponto, L de lucro, ok? Porém, em seguida vai aparecer uma função que é exatamente sempre com esta característica. Algum valor de x1 mais algum valor de x2. Tudo bem? Então, neste caso aqui, eu quero minimizar a minha função objetivo, que é 4x1 mais 1,5x2. Tudo bem? Então, só entenda agora que ela é uma função. Lá no finalzinho, você vai usar ela para calcular e você vai entender melhor para que serve ela também. E aí eu tenho em seguida aqui que vai aparecer as restrições técnicas. Tudo isso aqui que está em preto, ele já vem dado para você. O que você precisa é calcular o que vai estar em vermelho na próximo slide. Tudo bem? Então, as restrições técnicas, geralmente eu apresento para vocês, e numa segunda etapa, depois da terceira, quarta unidade, você já vai começar a extrair do enunciado as restrições técnicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, quais são as restrições técnicas? Olha lá. 5x1 mais 3x2 maior ou igual a 30. Tudo bem? Então, guarda apenas esse número, não precisa decorar, mas só para lembrar. Olha lá. Você percebe que minha função objetiva é sempre assim, minimizar ou maximizar uma igualdade de um valor de x1 mais algum valor de x2. Agora, as restrições técnicas é sempre assim, ó. Aparece primeiro x1 algum valor, mais ou menos, pode ser menos também, algum valor de x2 maior ou igual a algum valor. Tudo bem? Então, neste caso, deste exercício primeiro aqui, ele está figurando como 5x1 mais 3x2 maior ou igual a 30. Ok? E a segunda restrição técnica é 4x1 mais 10x2 menor ou igual a 40. Você percebe que ela tem a mesma configuração, a segunda restrição da primeira, mas é completamente diferente da função objetivo, tá certo? Que a função objetivo você começa com minimizar ou maximizar. Tudo bem? Então, neste caso da segunda, eu tenho 4x1 mais 10x2 menor ou igual a 40. Ok?
você vai entender já também como usa esse sinal de maior ou igual a 30, menor ou igual a 40. Tudo bem? E o terceiro item que aparece aqui, que eu coloquei como C aqui, são as restrições de não negatividade. Isso faz parte de uma programação linear que dentro de um plano cartesiano, onde você tem x1 maior positivo, menor negativo, x2 na horizontal, desculpa, na vertical, onde o x1 para cima e o x2 para baixo, eu preciso ter as restrições de não negatividade, que é tanto o x1 quanto o x2 sempre deverá ser maior ou igual a 1. Quando chegar na região do gráfico, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é essa restrição de não negatividade. Alguns matemáticos e alguns autores da pesquisa operacional, mais específico da programação linear, eles chamam em alguns momentos, em alguns livros também, de restrição de positividade, que é o mesmo que restrição de não negatividade. Tudo bem? Ok? E aí, para a gente começar a trabalhar, começa aqui no D, ó. Construa o gráfico e determine a região de solução. Pergunta E. Determine os valores de cada ponto e minimize. Uma vez que é para minimizar aqui na pergunta A, eu tenho que minimizar a função objetivo. Se esta pergunta A fosse de maximizar, automaticamente aqui na pergunta E estaria: determine os valores de cada ponto e maximize a função objetivo. Tudo bem? E a última é a resposta, que você, como gestor da área de logística, vai dar uma resposta com toda precisão. Então, além do seu conhecimento, da sua experiência, que é muito importante, agora você tem um problema de programação linear estruturado e você vai usar todo o seu conhecimento científico, que é o diferente do empirismo. Mas o empirismo ainda tem importância. Só que agora você vai usar o científico para calcular e tomar uma decisão cada vez mais assertiva. Tudo bem? Não se assuste, vamos lá, com muita calma nessa aula, ok? Bom, e aí, o que eu coloquei em vermelho aqui é o que você começa a responder, tudo bem? Então vamos lá. Qual é a minha função objetiva a ser minimizada? É o que já foi apresentado para você lá na pergunta A, que não mudou nada. Você percebeu que está igualzinho aqui em vermelho, ó? Minimizar o C de custo, que é igual a 4x1 mais 1,5x2. Tudo bem? Restrições técnicas, quais são elas? Eu extraí de lá, ó. 5x1 mais 3x2 maior ou igual a 30. Olha a segunda aqui, 4x1 mais 10x2 menor ou igual a 40. Quais são as restrições de não negatividade, ou conhecido também como restrições de positividade? Tanto x1 quanto x2, os dois são maiores ou igual a 0. Tudo bem? Desculpa, eu não estou repetindo novamente, mas eu estou querendo que forçar você a fazer o entendimento do qual a diferença de uma função objetivo para as restrições. E por que isso? Porque, inclusive, na minha primeira avaliação, e na avaliação multidisciplinar também, e na substitutiva, cai algumas perguntas onde você vai diferenciar o que é uma função objetiva de uma restrição. Você está vendo aqui? O aluno que entendeu a diferença um do outro aqui, ele não vai confundir uma função objetiva com as restrições. Percebeu? Ok? Aí a gente começa a trabalhar agora. Agora vamos lá, com muita calma. Olha lá, pergunta D. Construa o gráfico e determine a região de solução. Então eu vou pegar aqui na minha restrição. A função objetiva eu deixo ela quietinha aqui, que eu vou usar ela lá no final. Tudo bem? Então eu vou pegar a minha restrição técnica. O que eu fiz aqui? Você concorda que você aprendeu lá com a dona Margarida, professora de matemática, no seu 6º e 7º semestre lá do primeiro grau, que eu não consigo resolver uma equação se ela tiver com sinal de maior ou menor. Mas na hora que eu igualo ela, eu consigo resolver. Então você percebeu que a única coisa que eu fiz, eu trouxe esta aqui, esta minha primeira restrição B aqui, restrição técnica que está aqui no item B, eu trouxe aqui para o D com sinal de igual. E eu identifiquei que ela passou a ser minha reta 1. Tudo bem? Ela vai ser minha reta 1. Por quê? A gente vai transformar isso aqui num gráfico. Ok? Agora, como que eu resolvo esta equação? Olha lá. Eu preciso zerar um x para encontrar o outro. Então, o que eu estou fazendo que está preta aqui embaixo? Olha, o x2 é igual a 0.
Se o meu x2 é igual a 0, você concorda que 3 vezes 0 é 0? Então, o x2 vai desaparecer. O que vai me sobrar nesta equação vermelho aqui? 5x1, que é igual a 30. Como que eu resolvo essa equação? Olha aqui, x1, que é igual a 30. O 5, você concorda que ela passa para o denominador do 30? 30 que divide por 5. x1, que é igual a... Pega na sua calculadora, 30 dividido por 5, que dá 6. Olha que maravilha. Tudo bem? Agora eu vou inverter. Eu não zerei o x2 e achei um x1? Está aqui. Agora eu vou inverter. Vou zerar o x1 e vou encontrar o x2. Então, olha lá. Veja lá. Primeira coisa é zerar o x1. 5 vezes 0 não vai dar 0? Então, o que vai me sobrar desta equação aqui? 3x2, que é igual a 30. x2, que é igual a 30, o 3 passa para o denominador? 30 que divide por 3. x2, que é igual a 10. Percebeu? Olha, pronto. Então, se eu quero transformar esta equação em uma reta, eu já consigo. Eu sei que aqui eu tenho x1, vale 6, e aqui eu tenho x2, que ela vale 10. E ela é minha reta 1. Calma aí que eu chego lá na reta, que é o próximo slide também. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos pegar a segunda equação, que é a restrição técnica. A segunda, ó, 4x1 mais 10x2 menor ou igual a 40. Se no sinal de maior ou menor eu não consigo resolver, a primeira coisa para mim resolver esta equação, eu preciso fazer uma igualdade. Percebeu que eu trouxe ela aqui para baixo na pergunta D, que está em vermelho, e a única diferença é que eu fiz um sinal de igual. Identifiquei que ela passou a ser minha reta 2. Se eu tenho duas restrições, eu tenho duas retas. Se eu tenho uma restrição, eu tenho uma reta. Se eu tenho 10 restrições, eu tenho 10 retas. Tudo bem? Então vamos lá. Mesma coisa que eu fiz com a de cima, eu vou fazer com a de baixo. x2 eu vou zerar. 10 vezes 0, 0, concorda? Então desapareceu o x2. O que me sobrou desta equação aqui? 4x1, que é igual a 40. x1, que é igual a 40, o 4 passa para o denominador? 40 que divide 4. x1, que é igual a 10. Ok? A mesma coisa aqui. Agora eu vou zerar o x1. Ó. x1 é igual a 0. Ok? Vem para ela aqui. Ó. 4 vezes 0. Não é 0? Não desapareceu o x1? Então, me sobrou nesta equação, que é 10x2, que é igual a 40. Aqui, x2, que é igual a 40, o 10 passa para o denominador? 40 que divide 10. x2, que é igual a 4. Pronto. Então, eu já sei que na minha reta 2, o meu x1 vale 10 e meu x2 vale 4. Tudo bem? Nós vamos para o próximo slide aí. Olha lá, o gráfico você deve fazer. Aqui eu sugiro para vocês, faça uma escala. Matemática não é exata. Então, se eu fizer uma escala, minimamente que seja, os pontos vão se encontrar em ponto final. Ok? Então, aí eu tenho o x1. Se você voltar um pouquinho aqui, ó, eu tenho ó, x1, 6, x1, 10. x2, 4, x2, na ordem do zero. Mas eu sempre tenho que começar do zero, ok? Então, x1, 0, 6 e 10. x2, 0, 4, depois 10, na ordem. Foi exatamente o que eu fiz aqui, olha aqui. x1 na coluna aqui, 0, depois o 6, depois o 10. Minha sugestão, vou fazer 10 pontos de 1 em 1, ok? De 1 centímetro em 1 centímetro, ou de um espaço que eu tiver no meu caderno aí, ok? Mas lembre que matemática exata, faça numa escala que ela vai dar certinho. A mesma coisa eu vou fazer com o x2. Vou abrir uma coluna x2, vou começar do zero. Quais os valores que eu tenho do x2? O 4 e o 10. Numa ordem, você percebeu que estava fora da ordem? É lá que eu coloco numa ordem. Do menor para o maior, ordem crescente. Tudo bem? Então, x2, 0, 4 e 10. Minha sugestão, também farei 10 pontos. Posso usar a linha do meu caderno aqui? Posso. Olha aqui, uma observação. Esse daqui, na linha horizontal, meu x1. Na linha vertical, meu x2. Se você der continuidade aqui, ó, que eu não deixei aqui, eu parei aqui 0, 0. Se você der continuidade aqui, você concorda que do lado do zero em direita é positivo. Do lado do zero para a esquerda do x1, negativo. Do zero para cima do x2, positivo.
do 0 para o x2 para baixo, negativo. Então, por isso que nós temos que necessariamente, em qualquer atividade de programação linear, determinar que a nossa região de solução será esta região aqui. Nós sabemos que todo plano cartesiano ele tem 4 lados, concorda? Porém, o único lado que positivo com positivo é o x1 positivo, x2 positivo, é este quadrante aqui. Se você pegar esse de baixo aqui, você tem o x1 que é positivo, mas o x2 é negativo, então não serve. Se você pegar este lado aqui, este quadrante, você tem o x2 que é positivo, mas o x1 que é negativo, não serve. E se for neste quadrante aqui, ó, você tem tanto o x1 negativo, quanto o x2 negativo também, concorda? Então, numa resolução aqui, gráfica de programação linear, necessariamente tem que ser essa região aqui, que é a região de positividade, ou conhecido também como não negatividade. Tudo bem? Dê uma olhadinha com calma, respira aí, que eu tenho certeza que você vai me fazer uma pergunta em seguida, tá? Beleza, professor. Mas calma, se quiser fazer agora, quiser fazer depois, tudo bem? Estamos no meio dela ainda. Deixa para o final, então, é melhor, né? Depois a gente volta o slide novamente também. Agora vamos lá. Para que serviu esse gráfico aqui, ó? Vamos fazer lá. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Só lembrar vocês, ó. Nesta reta que eu chamei de reta 1, eu sei que meu x1 vale 6 e meu x2 vale 10, tudo bem? Então vamos voltar agora para o próximo slide. Olha lá. Aqui, esta reta aqui, que eu pus uma estrelinha aqui só, ok? Você está vendo que aqui tem uma estrelinha e aqui tem 2 estrelinhas. Poderia chamar de 1 e 2. Mas como está cheio de número aqui, acabei colocando estrelinha. Você percebeu que como que eu cheguei nesta reta aqui corretamente? Eu não calculei lá que meu x1 aqui não é o x1, ele não é o valor, não é 6? Volta lá um pouquinho. Olha lá, x1 não é 6? Está aqui. x2 não é 10? Vamos lá. Olha lá, x1 é 6, x2 é 10. Percebeu? Ó? Dá para ver que está pequenininho, mas é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Agora, senhores matemáticos, como que eu sei? Aqui já está identificado, região de solução. Percebeu que eu escrevi manuscrito aqui com a minha letra linda aqui, ó, tá vendo? E marquei essa região que é esse triângulo. Agora vamos voltar novamente. Então eu sei que essa daqui, ó, que eu chamei de uma estrelinha, é a minha primeira reta, que no x1 vale 6 e no x2 vale 4 e fiz a reta. Ponto. Volto novamente para esta reta que eu tenho certeza que o 6 e o 10 está correto. Volto para ela original, que é esta daqui. Qual o sinal dela? É maior ou menor? Maior. Ok? Então você vem aqui. Toda a reta que o sinal dela é maior é o oposto do zero, tudo bem? Quando você tem o zero aqui, o que é menor ela tende para o zero, o que é maior é o oposto do zero, ou seja, tudo acima do zero. Isso é na aulinha de matemática da Dona Margarida, que todos nós aprendemos lá no 6º e 7º semestre. Só estou relembrando vocês, tudo bem? Agora vamos para a segunda reta. Mesmo raciocínio, ó. Reta 2, está aqui, que eu chamei de 2 estrelinhas lá, tudo bem? Qual é o valor do x1? 10. O valor do x2? 4. Voltamos para o gráfico lá. Olha aqui, não chamei 2 estrelinhas aqui, ó, reta 2. Qual é o valor do x1? 10. Está aqui, ó, dá para ver pequenininho? Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Mas o valor do x2 não era 4? Olha aqui, ó, x2 aqui em cima. 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, eu fiz a reta. Como eu sei o sinal da reta? Volto novamente. Era esses dois. Conferir 10 e 4, está certinho lá. Volto para o original, que 4x1 mais 10x2, que é o quê? Menor ou igual a 40. Se é menor, o sinal não tende para o zero. Então, esta reta aqui, se o sinal tende para o zero, é toda esta região. Mas eu preciso fazer a minha reunião daquilo que tem a intersecção, concorda? Então, se esta reta aqui tudo para cima e se essa daqui tudo para baixo, você concorda que a região que atende todas as minhas restrições é exatamente esse pequeno triângulo aqui, que está marcado, riscado aqui por mim, escrito região de solução? Tudo bem até aí? Tranquilo. Mas olha, leia aqui em cima, o que nós temos que fazer? Construa o gráfico e determine a região de solução.
Então, nós construímos o gráfico, achamos a região de solução, e o próximo item lá nós temos que determinar os pontos e os valores. Como que eu determino o ponto? Olha lá. Então, você vai olhar para esta figura aqui, ok? Vai começar do 0, 0, no sentido anti-horário. Ah, meu amigo, eu só conheço o relógio digital, né? Meu amigo, olha o cuco da mamãe lá, que você vai saber como que ele anda, como que é anti-horário. Você vai pegar do 0, 0, não é esta figura? Então, ele vai circular sempre nesta posição. Por que que eu estou orientando vocês, e essa é a instrução da programação linear? Porque senão cada um vai marcar o ponto aqui num lugar diferente. Não, do 0, 0, qual é o próximo? A, B e C. Entenderam? O que que significa? Onde as retas se cruzam, podendo ser no X1, podendo ser no X2, ou podendo ser as próprias retas, percebeu? Olha aqui, o ponto A, você percebeu que vai encontrar o X1 com a reta 1. O ponto B vai encontrar X1 com a reta 2. O ponto C encontra a reta 1 com a reta 2. Percebeu? E qual é a nossa função agora para a próxima atividade, para a próxima pergunta lá no E? É encontrar os valores de X1 e de X2 para o A, para o B e para o C, tá certo? Então, este valor de A, qual é o valor do X1 e do X2? Este valor do B, qual é o valor do X1 e do X2? Este valor do C, qual é o valor do X1 e do X2? Muita calma nessa aula, ok? Então, o valor do A e do B está simples, fácil. É questão de você visualizar. No segundo exercício já vai estar craque. Olha, o ponto A, ele está na função x no valor de 6. Alguém tem alguma dúvida? Não. Porque está aqui, ele é aqui. Aí, qual é o valor dele no x1? Você anda com o cursor aqui, ó, 0. Então, o valor de A, o x1, o A não é o x1, o valor do A, onde o ponto A está, o valor do x1 é 6 e o do x2 é 0. Tudo bem? Vamos lá, recapitulando. O ponto A, qual é o valor do x1? Está aqui, esta reta, e esse daqui, o x2. O valor do x1 no ponto A é 6. Ok? Se você pegar 1, 2, 3, está aqui, 6. Aí, é esse ponto, não é andando lá em cima, é esse ponto. Aí você vem aqui até o x2, qual é o valor dele? 0. Então, qual é o valor do x1? 6. Qual é o valor do x2? 0. Olha o valor do B, a mesma coisa. Qual o valor do x1? Não é 10? Você está vendo aqui? 6, 7, 8, 9, 10. Para o x1 é 10. E para o x2, qual o valor? Anda com ele aqui, 0. Pronto. Agora o C. Visivelmente aqui, eu não vou dizer porque eu já calculei lá na frente, quem já viu já sabe o valor, e não é segredo para ninguém, mas aqui você precisa trabalhar com a regra de Gauss. Porque eu olho aqui, eu sei que este ponto C, eu preciso descobrir o valor do x1. Então eu vou descer, tá vendo que eu pontilhei? Este valor eu sei que ele vai dar entre 4 e 5. Um pouco mais de 4,5, menos de 5, mas eu não posso chutar. Matemática não é de chutar. E tanto a programação linear quanto o da Trino vai sempre pedir para vocês trabalharem com 2 dígitos após a vírgula, ok? Então vamos lá. Qual é o valor do x1? Está aqui esse ponto C. Você anda com ele aqui. É 2 alguma coisinha, você percebeu? Não é em cima do 2. É 2 um pouquinho. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Este ponto C é o cruzamento, veja aí, da reta 1 com a reta 2. Alguém tem alguma dúvida? Ok? Então, o ponto C é o cruzamento da reta 1 com a reta 2. Tudo bem? Seguindo aí. Olha lá. O que eu disse para vocês? Olha, determine os valores de cada ponto e minimize a função objetiva. Agora que nós vamos precisar dela, tá? Então, a primeira coisa, o ponto A e o B está claro, está lá na frente já o resultado, mas aqui o que ficou mais confuso foi o ponto C. Como pela regra de Gauss, que nós aprendemos com a professora Dona Margarida também, lá no primário, lá no sexto e sétimo semestre também, se você esqueceu, relembra aí, Gauss com 2 S, é regra de Gauss, ok? Onde você tem um encontro de duas retas. E como você vai resolver? Pela distributiva, simples assim. Então, esta primeira coisa, eu preciso trazer as retas com igualdade, concorda? E não com sinal de maior ou menor. Então, eu vou pegar a primeira. Se você lembrar, é o 5x1 mais 3x2, que é igual a 30. A segunda reta, 4x1 mais 10x2, que é igual a 40. Como eu faço? Eu preciso zerar o x, ou x1 ou x2. Se eu zerar o x1, eu encontro o x2. Se eu zerar o x2, eu encontro o x1. Tudo bem? Então, o que eu fiz? A minha sugestão,
e que tem N alternativas aí que você, como um bom matemático, pode resolver também. Então, eu peguei este 4 e multipliquei pelo de cima com valor negativo. Peguei esse 5 de cima e multipliquei pelo de baixo com valor positivo. Ok? Então, fazendo a distributiva, olha lá. 4 vezes 5, negativo, menos 20x1. 4 negativo vezes 3x2, menos 12x2. 4 negativo vezes 30, menos 120. Tá certo? O que eu fiz? Eu peguei aqui essa primeira equação, toda ela, eu fiz a distributiva, toda ela multiplicada por vezes menos 4, que deu o resultado aqui na minha terceira linha, tá certo? Ó, menos 20x1, menos 12x2, que é igual a menos 120. Tudo bem? A mesma coisa eu farei com a equação de baixo, ó. Vou fazer a distributiva, toda ela multiplicando por 5, só que agora é positivo, ok? Você vai entender por que um é negativo e outro é positivo já, tá? Então, ó, 5 vezes 4, 20x1. 5 vezes 10, 50x2. 5 vezes 40, 200. Ok? Por que eu fiz de propósito um positivo e outro negativo? Olha lá. Se você pegar essas duas equações agora e somar, menos 20x1 com mais 20x1, você concorda que vai dar zero? Então, eu vou conseguir ter o resultado agora do x2, ó. Menos 12x2 com mais 50x2, quanto que dá? 38x2. 200 positivo com menos 120 negativo, quanto que vai dar? 80, tá certo? Como que eu resolvo aqui, ó? x2 que é igual a 80, o 32 passa para o denominador. x2 que é igual a 2,11. Olha que maravilha. Ok? Deixei até em vermelho aqui para chamar a sua atenção. Tudo bem? Agora, o que eu sei? Eu já sei do valor do x2. Eu vou pegar qualquer uma das duas equações. Poderia pegar de baixo. Peguei a de cima, que eu gostei dela, por uma questão de gosto, tá? Então, eu peguei 5x1 mais 3x2. Mas eu já não descobri que o x2 é 2,11? Olha lá. Vezes 3,2,11. Que é igual a 30. Olha lá. Que é igual a 30. Eu copiei a equação e só substituí o valor de x2. Que eu já sei que é 2,11, tá certo? Então, eu vou resolver. Ó, 5x1, por enquanto, aqui mantenho. 3 vezes 2,11 vai dar 6,33, que é igual a 30. 5x1, que é igual a 30. Você concorda que o 6,33 passa por lá como negativo? Menos 6,33. 5x1, que é igual a 30 menos 6,33, que é igual a 23,67. x1, que é igual a 23,67, o 5 passa para o denominador. 23,67 dividido por 5, que é igual a 4,73. Agora, você lembra desse valor 2,11 no x2 e 4,73 por x1. Vamos voltar para o gráfico aqui para você dar uma olhadinha. Olha que maravilha. Se você descer essa pontilhado meu aqui, vai dar exatamente 4,73, é isso que eu acabei de comentar? E esse x1 aqui, desculpa, x2, nesse meu pontilhado vai dar 2,11. Ok? Olha, como você encaixou? Não, aqui eu poderia chutar 4 e 7. Não, não é 4 e 7. É 4,73, não é isso? Aqui é 2,11, ok? Então, pela regra de Gauss, ela é perfeita, ó, tá vendo? Então, eu sei que agora o meu x1 primeiro é 4,73 e o x2 é 2,11. Tudo bem? Seguimos aí. Olha lá. Agora, a última pergunta, penúltima. Determine os valores de cada ponto e minimize a função objetiva. Você concorda que a função objetiva é o que está lá na pergunta A, e eu só copiei aqui o objetivo, igual a minimizar. Poderia abreviar MN? Posso, sem problema nenhum. Que eu acabei colocando completo, tá? O C de custo, que é igual a 4x1 mais 1,5x2. Em cada um dos pontos, ó, o A, B e C, você lembra que o A só de você visualizar, você já sabia que o x1 era 6, o x2 é 0. O ponto B, só de você visualizar, você tinha certeza que o x1 era 10, o x2 é 0. O ponto C, que acabamos de calcular aqui pela regra de Gauss, nós descobrimos que o x1 é 4,73 e o x2, 2,11. Tudo bem? Então, eu tenho os valores representados aqui, ó, em cada um dos pontos A, B e C, x1, x2, x1, x2, x1, x2. A minha função que eu quero minimizar, ele não está me dizendo que 4 vezes o valor do x1 mais 1,5 o valor do x2 é onde eu vou minimizar os meus custos. Então, eu vou copiar a mesma equação, só vou substituir o valor de x1 e x2, percebeu? Ó,
Olha aqui, nesse ponto A, o valor de x1 não é 6? Do x2 é 0? Olha lá. Aqui, ó, ponto B. O ponto B. O valor de x1 não é 10? O valor de x2 é 0? Não sei porque eu coloquei por engano aqui 2 0. É um 0 só, tá? Não vai confundir vocês. Foi erro meu aqui, tá? Eu vou tirar um aqui. Tudo bem? Olha aqui. O ponto C não é 4 vezes x1. O x1 não é 4,73? Está aqui, ó. O x2 não é 2,11? Está aqui, ó. 1,5 vezes 2,11. Pessoal, uma observação. Cuidado, que é muito comum na avaliação também. Às vezes o aluno inverteu. Ah, você calculou primeiro o x2, você vem aqui e coloca primeiro o x2, depois você inverteu aqui, ó, vai te dar outro valor completamente diferente, tudo bem? Agora, só seguindo aqui, ó. Seguindo o ponto A. 4 vezes 6, 24. 15 vezes 0, 0. 24 mais 0, 24. Tudo bem? 40 vezes 10, desculpa, 4 vezes 10, 40. 1,5 vezes 0, 0. 40 mais 0, 40. Está aqui. 4 vezes 4, 73. Se eu não calculei errado, ó, 18,92. Mais 1,5 vezes 2,11, se eu também não calculei errado, 3,12. Ou 17, desculpa. 3,17 mais 18,92, que vai dar 22,09. E aí você, como um bom profissional da área de logística e conhecedor da programação linear, vai visualizar aqui, ó, se eu quero minimizar, não é o menor custo, lá no meu ponto A eu terei um custo de 24, que pode ser reais, dólares, unidade monetária, o que você quiser preferir. Aqui eu chamei de unidades monetárias, ok? Se você estiver localizado no ponto B, você vai ter 40, um custo mais alto, concorda? Aqui você não minimiza custo nenhum, você tem um maior custo aqui, tá? De 40 unidades monetárias. E o ponto C, que é o menor dos três, ó, 24,40, que é 22,09. Então, o que eu deixei em vermelho aqui, que é a resposta. Agora, você como profissional também, você tem que dar a resposta completa. O que você está definindo aqui, que agora você está fazendo um trabalho científico, não é empirismo, e todas as pessoas da sua empresa vão saber o que você decidiu no X1, o que você decidiu no X2, o que você vai minimizar de custo, e com certeza você fazendo um bom trabalho na sua empresa, você vai crescer na empresa, você vai conseguir até um bom salário, quem sabe até galgar alguns cargos lá também, pelo seu trabalho, que é um trabalho científico, um trabalho muito necessário hoje dentro das empresas. Olha a resposta. A quantidade de X1 deverá ser de... Esse daqui não é X1? 4,73 unidades. Isso não é dinheiro, não é valor, tá? Isso é unidades. E de X2, 2,11 unidades. Há um menor custo total, que é de 22,09 unidades monetárias. Tá certa a sua resposta? Por quê? Só trazendo para um caso prático. Vocês lembram que o exercício da parte conceitual da aula passada, que nós ficamos falando que um fazendeiro poderia plantar, o que era? Soja e... O que era? Soja e... sei lá, ele tinha que plantar 2 produtos lá. Vamos dizer que a soja seja o X1 e o milho seja o X2. Nem me lembro qual era o outro produto lá. E o milho seja o X2. Ou seja, ele ia dizer assim, olha, você deverá plantar milho 4,73 hectares para soja, ok? E para o milho, que é o X2, né, você deveria plantar 2,11 hectares para minimizar os seus custos no valor de 22,9 unidades monetárias, 22,09, sei lá, dólares, 22,9 reais e assim por diante. Tudo bem? Eu acho que isso é útil. É útil. Tudo bem? Agora eu paro um pouquinho para respirar e deixo agora por conta de vocês, não é isso? Ok? Deixa eu ver que horas. Ah, são 20 horas. Foi até tranquilo hoje. Não falei que era mais tranquilo? Mas é um pouco mais complexo para entender, não é isso? É. E aí? Nenhuma dúvida? Que sala muito silenciosa, gente. Questiona a dúvida, voltamos lá. Questão de exercitar, não é isso? Vamos começar a aula de novo, professor. Eu tô bugado, professor. Eu tô bugado, professor. Tá o quê? Professor, eu tô dodói, eu tô bugado. Eu tô bugado. Tá bugado. Não, mas não fica. Calma, relaxa. Dessas aí a gente aprende. Isso. A hora que você fizer uns 10, 15, você vai ver que vocês vão dar craque nele. Tá fácil. Tá fácil. Mas eu sempre Rodrigo falo, usa o modelo. Usa o modelo que ele vai te ajudar muito. Porque vai mudar o quê? Um minimiza, outro maximiza, um gráfico é diferente, mas o conceito é sempre o mesmo. Se o aluno entendeu, meu amigo, você vai tirar 10 na teoria. 10 na teoria. Hã?
Só não entendi o gráfico. O gráfico, pode voltar aqui no gráfico, então? Esse gráfico. Essas duas retas que nós fizemos, que eu chamei de uma estrelinha e duas estrelinhas, é o mesmo que reta 1 e reta 2, tá claro? A reta 1 não é um valor de 6 e a reta 2 um valor de 10? Vamos pegar ela. E ela não está dizendo que ela é maior ou igual a 30? Que por quê? Esse resultado aqui não é desta reta, 5x1 mais 3x2, que é maior ou igual a 30? Percebeu? Então vamos para ela lá. Olha aqui, esta 1, que eu coloquei uma estrelinha. O valor do x1, eu não fiz uma escala aqui de 0 a 10, e aqui de 0 a 10 também, na coluna x2? Tudo bem? E aqui, não é o valor de 6, que eu estou me dizendo que esta minha primeira reta, o valor de x1 não é 6? Está aqui, ó, 6. Ok? Eu não tinha reta ainda. Eu só identifiquei esse ponto. Você concorda que para mim fazer uma reta, eu só preciso de 2 pontos? Pronto. O outro ponto do x2 não era 10 aqui? Pronto, fiz o ponto aqui. E aí eu tracei a minha reta. Agora eu volto para ela lá e vejo o sinal dela. Ó, ela não é maior ou igual a 30? Toda reta que é maior é o oposto do zero. Se fosse menor, ela teria toda para este lado aqui, sentido esquerdo. Se ela é maior, é sempre o sentido da reta direito. E ela sempre vai ter esta região de solução aqui, que é a região de positividade, ou conhecido também como não negatividade. Tudo bem? Voltamos para a segunda reta, o mesmo raciocínio. Olha lá, segunda reta aqui, ó, reta 2, que eu pus duas estrelinhas lá, que eu sei que o x1 é 10, o x2 é 4. E ela iniciou daqui, ó, 4x1 mais 10x2, que é menor ou igual a 40. Então, esse sinal de menor é importante. Vamos para lá. Olha aqui. Duas estrelinhas tá aqui em cima, percebeu? Então, eu sei, eu identifiquei. Poderia escrever 2. Mas como já está cheio de número, de letra aqui, eu fico usando estrelinha para não confundir vocês, tá? Então, vem aqui, ó. O x1, ele não me deu o valor que é de 10? Está aqui, ó. 1 até o 10. Pronto, 10. Faço um pontinho. O x2 não é 4? Está aqui, identifiquei o 4. O que eu preciso para fazer uma reta? Só 2 pontos. Então, traço a reta. Agora, se você voltar lá, o sinal dela não é menor ou igual a 40? Aqui, ó, menor. Ok, menor. Então, vou para lá. Se é menor, tende para o zero. Então, essa reta é toda para esse sentido. Onde eu tenho uma intersecção, que é onde atende todas as minhas decisões. Se essa reta é toda para cima, se eu não tivesse a reta 2, seria toda esta região aqui, ó, que eu estou marcando com o cursor, que possivelmente você está visualizando aí, ok? E que teria aqui para cima positivo, e da x2 positivo também. Mas eu tenho a reta 2, que ele me restringiu também. Ele diz que esta reta aqui, ela é toda para baixo. Mas como tem essa para cima, então a minha região, que vai atender todas as minhas restrições, e que com certeza será a minha região de solução, é este pequeno triângulo, ok? E aí eu começo do 0, 0 para identificar qual é o ponto A, B e o C. Sentido anti-horário, como o relógio funciona, você vai ao contrário, anti-horário, ok? Então, depois do 0, 0, qual é o primeiro ponto? Aqui A, B e C. Só de eu visualizar qual é esse valor do ponto A. 6 o x1 e o x2, 0. Identifiquei lá. Qual é o valor do B aqui, ó? x1, 10. x2 eu não tenho, então vem aqui 0. Qual o valor do C? Aqui é complexo. Eu preciso entender graficamente para poder calcular matematicamente. Ó, o valor do C aqui, do x1, eu vou pontilhar ele, eu sei que é entre o 4 e o 5. Mas parece que é mais de 4,5, menos que 4 e 8. Preciso calcular matematicamente com 2 dígitos após a vírgula, ok? Qual é o valor do x2? Ó, pontilho ele aqui, é um pouco acima do 2, mas não dá nem para dizer que é 2,5. Percebeu? Entre 2 e 3, está pouca coisa acima do 2. Quanto que é? É o encontro das duas. Olha aqui, este ponto C, você está visualizando que é o encontro da reta 1 com a reta 2. Por que isso é importante você identificar as retas? E chama a atenção de vocês. Porque quando estiver lá na frente, a gente vai começar a ter meia dúzia de retas dentro do único gráfico. Se você não identifica, você não vai saber quem vai cruzar com quem, e aí fica complicado você identificar os pontos que elas se encontram. Tudo bem? Só voltando aqui também a recapitular, o que é o ponto de a função de não negatividade? E é sempre assim, ó, x1 daqui para frente é positivo, mas anterior a ele é negativo, concorda? O x2 daqui para cima é positivo, para baixo é negativo. Você concorda que a única região que não tem negatividade é aqui, ó, este quadrante,
todo plano cartesiano tem 4 lados. Então, este canto aqui, ó, é o único que é tudo positivo, não tem negativo, concorda? Então, aqui você tem positivo, mas tem negativo. Aqui você tem positivo, mas tem o negativo. A este quadrante aqui, você tem tanto o negativo no x1, quanto o negativo do x2. Então, não poderá ser região de solução aqui, nem aqui, nem aqui. Somente este quadrante que está aqui. Tudo bem? Uma vez identificado cada um dos pontos, encontrado os valores, que aqui você usou a regra de Gauss com 2S, tá vendo? Achou o valor do x1 e o valor do x2, ó, pronto. Agora você vai, olha o que nós fizemos. Lá no ponto A, B e C, vou deixar na ordem, primeiro x1, x2, x1, x2, x1, x2. Veio na minha função que eu quero minimizar. Se fosse maximizar, essa mesma pergunta poderia ser, eu quero maximizar o meu lucro, legal? Então você vai perceber que eu posso usar o mesmo quadro, a mesma função, só que em vez de minimizar, eu quero maximizar. E é lógico que a resposta seria o 40, porque eu quero o maior lucro, que é o maior valor. Não é o caso aqui, que eu quero minimizar, eu quero o menor custo, que no caso aqui deu 22,09. Tudo bem? Uma vez que você faz todos esses cálculos aqui, você vai dar a resposta. Ó. Então o valor do x1, não é esse daqui, o 22? Qual o valor do x1? Está aqui, ó, 4,73. Qual o valor do x2? 2,11. Qual o lucro que você, desculpa, o custo que você teve? 22,09. Que é a unidade monetária, dólar, euro, o que você quiser em dinheiro. Não esqueça e não confunda. Isso daqui são quantidades, isso daqui são valores monetários, dinheiro, coisa assim. Tudo bem? Vamos lá, tomamos uma aguinha e volta aí para a gente esclarecer mais dúvidas ainda também. Eu gosto quando a turma pergunta e questiona, hein? Professor, faz um gráfico aí, ao vivo. Hã? Faz um gráfico ao vivo aí. Eu gosto muito de fazer, mas a mão livre, aqui eu estou pensando, aqui sabe por quê? Porque no Excel dá para você fazer também, mas aí já é um Excel um pouco mais evoluído. Alguém da sala domina fazer no Excel este gráfico? Tá vendo? Este gráfico aqui foi eu que fiz a mão livre, e depois o que eu fiz? Escaneei, reduzi o tamanho dele e postei aqui para vocês, percebeu? Mas eu também não domino fazer no Excel, mas dá para fazer. Quem domina, só que é o Excel avançado, não é o Excel simples, tá? Mas se alguém domina... Hã? Felipe, sabe, Felipe. Então, o Felipe sabe? Sei não, professor. Ô, Felipe, O Lucas tá jogando pra mim, não sei não. ensina para os colegas, ensina para mim também, que eu não domino essa técnica. Mas enquanto a gente não domina a técnica do Excel, a gente vai na unha mesmo. Isso daqui nós fizemos uma escala só, concorda? Pega a sua régua aí, todo mundo tem uma régua que ganha de brinde no final do ano de alguma loja, porque eu compro lá por R$2, ó, põe aí os centímetros tudo igualzinho, porque tem que ser mais ou menos uma escala, concorda? Aqui, uma observação para vocês também no gráfico. Esse daqui, ó, no X2 pode ser a linha do seu caderno. Você concorda que este valor aqui, ó, de 1, não precisa ser do tamanho deste, ok? Uma observação. Porém, este valor aqui, se para você é 1 centímetro, e o dobro dele, que é o dobro da quantidade, tem que ser também mais 1 centímetro, concorda? Porém, este tamanho aqui não precisa ser do tamanho deste. Se você colocou aqui, ó, 1 centímetro, tem que ser todo ele com 1 centímetro, e sempre dobrando na mesma proporção. Se esse daqui você colocou a linha do seu caderno, que não é 1 centímetro, às vezes é um pouco menos, não tem, eu não gostei, quero usar duasinhas, sem problema nenhum. Você usou duasinhas, você chamou de 1, mais duasinhas é 2, mais duasinhas é 3. Você usou de linha em linha, então é 1, 2, 3, assim por diante. Tudo bem? Isso é escala, é matemática. Por quê? Porque senão os pontos não vão se encontrar aqui também, vai ficar errado, concorda? Então, matemática exata, mas você tem que trabalhar com uma escala. Isso é muito comum ter nos jornais, nas revistas que você abre, você ter gráfico, figura e você saber ler também. A pesquisa operacional te dá essa opção também, concorda? Então, nós estamos aprendendo a fazer uma leitura de gráficos também. Legal. Tudo bem? Mas eu gosto de fazer na unha livre aqui, mas eu estou pensando aqui se eu faço um, mas eu vou fazer que você não vai conseguir ver aqui, concorda? Sim. O que vocês acham? Dá para trabalhar depois do intervalo lá já no que tem postado lá para vocês? Então, na unidade 1 tem um exercício. Não. Depois, o Lucas está aí, o representante? Ou não? Sim, professor, eu estou falando. Ah, tudo bem. É que eu não abri aqui, eu fiquei aqui. Eu vi que no comecinho você não estava, né, Lucas? Mas tudo bem, o Rodrigo estava, mas você não. Tá bom. O Lucas, ou não necessariamente precisa ser você só também.
Quem dá uma olhadinha lá e a unidade 1, veja a data, Individual escrito? veja a data que eu coloquei para postar. Se precisar, a gente dá uma prorrogada nessa data também, sem problema, de ser medo de ser feliz. Você tá 21 dias, pelo que eu Que dia? vi. 21 dias tá lá. Ah, Da unidade, do exercício da unidade 2. Dia 2 ainda tem 3 semanas, tranquilo. Então tá bom, até lá. Quem não fez até lá não faz mais, concorda? Mas vamos lá, vamos exercitando, a gente vai ajudando vocês as dificuldades aí. Sempre assim. Geralmente, lá na matemática, que eu fico brincando, que eu falo com a aula da dona Margarida, mas eu nunca tive uma professora de matemática chamada Margarida, mas todo mundo teve, né? Então, geralmente, ela chamava de X e Y, lembra isso? O X e o Y, ok? Sempre em pesquisa operacional na programação linear, você só transforma o X em X1 e o Y em X2, tudo bem? Que todos os livros, até os livros americanos, aquele que eu indiquei para vocês, do Gerson também, ele vai estar sempre como X1 e X2, tudo bem? E aquele livro tem bastante exercício, bastante aplicativo, e ele tem na biblioteca disponível para vocês também, tá? Tudo bem? Essa aula está sendo gravada, né, professor? Com certeza, eu nem parei ainda, vou parar. Acho que tá bom, né? Das dúvidas também ficou legal, não ficou? Ficou bacana, que eu vou rever umas 2 vezes antes de fazer o exercício. Tá, eu vou parar a gravação e aí eu continuo aqui para tirar as dúvidas, ok? Vou só interromper a gravação aí, parar a gravação. Isso. Ok, parar a gravação.